Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E agora, para este vídeo, nós vamos discutir sobre estratégias de indivíduos que fizeram uma dieta de restrição calórica, tiveram uma perda significativa, consistente de peso corporal, perderam aí desde 5 até 10% ou um pouco mais do seu peso corporal. E agora, como esses indivíduos conseguem manter o peso corporal para o resto da vida, por um período longo de mais de 5 anos após uma dieta de restrição calórica. Quais são as principais estratégias utilizadas por esses indivíduos, por esses pouquíssimos indivíduos que têm o sucesso na manutenção do peso perdido por um período de longo prazo após as dietas restritivas? Pessoal, vamos lá. Então é o seguinte, quando a gente fala, portanto, em manutenção do peso, muita gente acaba fazendo, quando se encontra em condição de sobrepeso ou de obesidade, acaba, em geral, sempre buscando uma solução mais imediata, mais rápida para essa perda de peso. Levou bem mais tempo para atingir uma condição de sobrepeso ou de obesidade, está hoje aí 6, 7, 8, 10, 12, 15 quilos acima do peso corporal. Isso em geral configura sobrepeso e obesidade grau 1. Está aí 8, 7, 8, 10 quilos acima do peso e quer perder isso de forma rápida, repentina, abrupta. Isso em geral nunca é a melhor estratégia, nunca é a melhor saída. Mas muitos acabam até mesmo ou recorrendo ao nutricionista ou então por conta própria, o que é muito ruim, por conta própria, acabam fazendo então e adotando uma dieta de restrição calórica. Corta muito, principalmente a carboidrato, então reduz sensivelmente a ingestão calórica diária e tem perdas aí significativas e consistentes do peso corporal. Quando a gente fala em perda consistente do peso corporal, até do ponto de vista da literatura, perder 10% ou mais do peso corporal é o que a gente já configura como uma perda realmente consistente do peso corporal. Então, indivíduos acabam recorrendo a essas dietas que nós chamamos de dietas de restrição calórica. No popular é a dieta passa fome, Olha só, muito pouco, mas muito, uma minoria enorme desses indivíduos é que consegue, depois de perder o peso, porque perde em função da restrição calórica. Mas o interesse maior não é esse. O interesse maior é manter o peso que foi perdido. Essa é a grande lógica. Quantos por cento conseguem manter o peso perdido em períodos superiores a 5 anos? Aproximadamente 4%, ou seja, ninguém. Em até 2 anos, não mais do que 30% mais ou menos consegue manter o peso perdido. Um período de 6 meses já é em torno de 40% a 50% já retomou o peso. Entre 6 meses a 2 anos, somente mais ou menos 20% a 30% dos indivíduos que perdeu o peso por conta da dieta, consegue manter. E de 5 anos ou mais, somente 4% a não mais do que 5%. Então esses são os raríssimos que têm sucesso naquilo que é o mais importante, manter o peso perdido. E isso significa o quê? Entender quais as principais estratégias desses raros indivíduos que têm o sucesso na manutenção do peso é uma ótima para nós, para que amanhã alguém que eventualmente esteja precisando emagrecer e recorre a uma dieta de restrição, que eu não recomendo, uma dieta de restrição calórica para perder peso de forma rápida. O cenário ideal é uma mudança paulatina no conjunto de hábitos nutricionais e motores principalmente, mas a maioria acaba, infelizmente, recorrendo à dieta de restrição calórica. E aí, o que é pior, volto a afirmar sozinho, se vai verdadeiramente e efetivamente recorrer a essa estratégia, obviamente procure um profissional para te auxiliar nisso. Mas os raros que conseguem manter o peso, quais são as principais estratégias? Isso obrigatoriamente passa por uma mudança de hábitos, de forma também paulatina. Tentar mudar hábito de forma radical, eu tinha esse padrão nutricional, comia isso, comia à vontade,
e também não me exercitava. E agora eu vou passar a fazer muito exercício e vou cortar tudo na minha dieta, e aí quando eu perder o peso, você vai voltar para os hábitos anteriores. 95% volta para os hábitos anteriores e perde, né, e recupera, desculpa, o peso perdido. Então esses aqui são aqueles que efetivamente se prontificam a promover a mudança de hábitos no comportamento geral, principalmente comportamento alimentar e comportamento motor, e é isso que vai determinar, essa mudança de hábitos é que vai determinar o sucesso dessa minoria. Portanto, essa minoria é uma minoria que admite para si e aceita o desafio de promover mudanças nos seus hábitos para não voltar mais depois da dieta para aqueles velhos hábitos como um todo, nutricionais e motores. Algumas das principais estratégias para que você, profissional que atua com esse indivíduo, saiba orientar. E se você, eventualmente, né, está nessa condição, começa a pensar nesse conjunto de estratégias. Alguns adotam, e a grande maioria, o que nós denominamos, né, de o controle nutricional intuitivo. O que é isso, Cássio? Controle nutricional intuitivo, a partir da minha intuição, do meu nível, né, inicial de conhecimento agora sobre densidade calórica dos alimentos, aqueles que são mais ricos em calorias, aqueles que têm um pouco menos de caloria, um que eu vou querer ingerir hoje. Aí, o que é esse controle intuitivo? No dia a dia eu estou ali manuseando, manipulando a minha alimentação, fazendo trocas, fazendo algumas, né, abdicando de alguns alimentos que são mais calóricos. Mas hoje eu quero uma sobremesa que eu gosto muito, um pudim, isso. Aí eu sei que aqui eu vou ingerir mais caloria, então durante a refeição ali no prato principal eu já tirei um pouco, por exemplo, do arroz. Por quê? Porque eu estou trocando a caloria daqui por aquela da sobremesa. Então isso é controle nutricional intuitivo. Num dia eu comi um pouco mais, aí na próxima refeição, numa refeição comi um pouco mais, na próxima eu retiro um pouco das calorias porque eu estou fazendo esses ajustes. Aí eu gosto muito de tal alimento, mas ele é mais calórico, então eu não venho com ele todos os dias. Eu diminuo a frequência de utilização e de ingestão daquele alimento. E eu vou ali intuitivamente controlando no dia a dia o quanto eu estou ingerindo de calorias totais e o quanto eu estou efetivamente, né, precisando conter mais, segurar um pouco mais nessa ou naquela refeição, nesse ou naquele alimento, fazendo trocas cotidianas, né, fazendo remissões, algumas abdicações de alguns, diminuindo a frequência de ingestão daquilo que eu sei que é um pouco mais calórico, e vou a partir daí controlando a minha alimentação, e com isso tenho mais possibilidades de manter o peso perdido, de manter o meu estado de saúde geral. Alguns indivíduos fazem isso associado a um controle do peso. Semanalmente estão ali se pesando e tal. Particularmente eu não gosto disso. Eu prefiro que não fique com a paranoia do peso. Porque se efetivamente conseguir controlar melhor o seu conjunto de hábitos, entender como são os alimentos, a densidade calórica de cada um, as trocas que são necessárias para serem feitas um dia ou outro, isso aqui funciona muito bem. Precisa de um nível mínimo de consciência, de compreensão do que significa cada alimento do ponto de vista calórico e da composição dele, carboidrato, gordura, micronutrientes, a riqueza, né, nutricional desse ou daquele alimento, para que eu possa, a partir daí, fazer as minhas escolhas cotidianas em cada uma das minhas refeições ao longo do dia. Então isso aqui é muito interessante. Vou comer um pouco mais, então eu tiro um pouco desse ou daquele outro alimento que tem mais ou menos o mesmo nível de caloria e de composição. Eu queria esse, então eu troco por aquele. Isso é fundamental, não existe outro jeito. Alguns fazem até controle então mais rigoroso do peso. A cada 2 dias estão ali se pesando e vê que se eventualmente estiver ganhando peso, diminui um pouco a ingestão calórica num dia posterior e vai ajustando o peso. A pesagem das refeições, alguns fazem isso. Não são todas, tá? Aqui são estratégias, é o conjunto de estratégias adotados por esses indivíduos que tem sucesso. Alguns são mais rigorosos e pesam as refeições. Compra uma balancinha lá e deixa ali em casa, no café da manhã, no almoço, no jantar, vai lá e pesa as suas refeições, como se estivesse num esquema ali de self-service. E define para si qual eu vou ingerir 400, 500 gramas. Eu vou dar o meu depoimento particular, eu
ingiro algo em torno de 350 a 450 gramas por refeição, né? Nas refeições maiores, almoço, principalmente o almoço. Não faço maior do que isso. Sempre que eu vou a self-service, eu estou ali vendo e eu fico sempre nisso. Então eu já ajustei o tamanho da minha porção. Alguns indivíduos, para esse controle nutricional, aqui até mesmo intuitivo, para evitar porções maiores no almoço, no jantar e tal, usa já um prato menor. Isso é uma estratégia. Usa um prato menor e, obviamente, encheu esse prato. Encheu esse prato, acabou, não tem mais do que isso. Comprou um prato menor e aí já enche o prato, ele já sabe que ali tem mais ou menos 300 e pouco, 400 e poucos gramas de comida. Então isso é uma questão, é uma estratégia interessante. Então alguns fazem a pesagem, que é para não distorcer e para não sair daqueles limites que estabeleceu para si cada uma das refeições. Outros aprendem a fazer também a contagem de carboidratos. E mais, né, fundamentalmente, a contagem de calorias. Começa a ter, isso tem muito a ver com esse controle também intuitivo. Ele vê ali que uma concha, uma colher de arroz, 2 de arroz, uma desse, uma outra, isso aqui tem em torno de tantos calorias. E eu vou me permitir ingerir 600, 300, 400 quilocal em cada uma das grandes refeições. Então ele faz uma contagem ali, mais ou menos intuitiva das calorias e fala, tá ótimo isso aqui, aqui já tem o nível limite de calorias que eu me permito para cada uma das refeições. Isso é interessante, isso aqui está muito associado a esse controle intuitivo, né? Controle nutricional intuitivo, que se opõe, né, ao indivíduo que tem a alimentação dele determinada, por exemplo, pelo nutricionista. O nutricionista monta o cardápio todo dia para isso. Quem não tem depois que passou essa dieta de restrição, é fundamental que tenha um nível maior de conscientização para que faça o controle intuitivo, senão ele vai passar o resto da vida ingerindo somente aquilo que alguém impõe para ele, impõe do ponto de vista de que está ali montado. Ele fica muito dependente, é melhor que ele tenha esse controle intuitivo e que periodicamente ele tenha um contato com o seu nutricionista para que a partir daí vá aprendendo, né, mais sobre a alimentação e esse contato vai ajudando no conjunto de escolhas dele, né, num determinado período, para que ele mantenha cada vez mais refinado esse controle nutricional intuitivo. Tudo bem? Alguns fazem análises das informações e aprendem, né, também, faço isso e aquilo outro. Começa a ler melhor o rótulo das embalagens dos alimentos como um todo e começa a ver ali o que tem de caloria, quanto tem de gordura, o que tem de gordura saturada, quanto tem do próprio sódio, que eu não posso, isso. Começa a olhar, compara, eu gosto, quero comprar tal alimento. Aí ele vê vários, ele fala, opa, esse aqui tem menos caloria, está para cá para a mesma porção, então ele vai usar o menos calórico, que tem menos gordura, e por aí vai. Então, isso aqui também é algo fundamental. Começar a olhar mais e fazer as trocas, começa a usar tudo que é light, e aí começa a comparar, né, o do light até entre eles, qual tem menos gordura, qual tem menos caloria ainda. Então, isso é fundamental, trocar o tipo de alimento. É fundamental que comece a ingerir alimentos com menor densidade calórica. Então, eu troquei, antes eu comia tudo normal, agora eu só vou para produtos light. Maravilha! E ver todas as informações ali na embalagem e começa a partir daí a fazer as suas escolhas mais pertinentes. Vejam que isso também tem a ver com esse controle nutricional intuitivo. Eu estou reduzindo as minhas calorias diárias porque estou optando por alimentos que são menos calóricos, com menos gordura, porque eu começo a entender mais, a ler mais as embalagens, a entender mais do perfil de cada um desses alimentos. Isso aqui é praticamente algo comum a todos, um incremento ao longo do dia da ingestão de frutas e também um incremento grande da ingestão de fibras, preferencialmente aí algo em torno de 30, 40 gramas de fibras por dia, a ingestão total. Isso também, junto nas grandes refeições, isso aqui é fundamental para diminuir a quantidade de alimento que vai ser ingerida, diminuir o tamanho da porção. A fibra aumenta a nossa saciedade por conta da expansão gástrica e a partir daí a ingestão de fibras também vai diminuir a quantidade de alimento consumido.
Isso aqui é uma estratégia interessantíssima, incrementar mais a ingestão de fibras. E frutas até por conta da sua baixa densidade calórica, contribui também para a hidratação, o que elas são ricas em vitaminas e demais micronutrientes, isso é fundamental. Então muitas das trocas nesse controle intuitivo tem a ver com uma troca de um alimento que não tenha a riqueza nutricional de uma fruta e que é mais calórico, e aí eu vou lá e ingiro a fruta num momento do dia e já diminui a minha quantidade de caloria ingerida e, obviamente, enriqueci, né, a qualidade da minha refeição. Só que é algo comum a praticamente todos os indivíduos de sucesso na manutenção do peso. Diminuem, né, muitos diminuem o tamanho das porções. No café da manhã, no almoço, no jantar, eu ingeria uma quantidade muito maior, diminuir com essas estratégias, ou contando carboidrato, ou pesando, ou diminuindo o tamanho do prato, e aí quando enche já tem bem menos alimento. Na medida em que também diminui o tamanho de cada uma das porções, também muitos desses indivíduos de sucesso, se não todos, têm um aumento da quantidade de refeições, faz aí em torno de 5, 6, 7 refeições ao longo do dia, espaça menos entre elas, não faz um café da manhã e só depois de 5, 6 horas volta a ingerir alimento. Não, vai fazendo, né, refeições intermediárias, porque isso também ajuda a diminuir a quantidade total de alimento e de calorias ingeridas ao longo do dia. E nessas refeições intermediárias, muita fruta e também, próximo às grandes refeições, a ingestão de fibra e também junto, porque aí dá uma sensação maior de saciedade. Saciedade vem mais cedo, você ingere um pouco menos de caloria. Isso tudo tem muito valor, né? 30, 40 calorias, 50 calorias a menos ingeridas, né, numa refeição, nas grandes, por exemplo, em 2, almoço e jantar, são 100 quilocal num dia, 700 numa semana, 3.000, 2.800, 3.000 quilocal no mês. Em 2 meses, isso já significa praticamente 1 quilo que se deixou de ganhar. Então essas questões são fundamentais, a cada momento ali, retirando, diminuindo a ingestão calórica, isso é fundamental, né? Passa aí efetivamente, então, pela adoção desse conjunto de novos hábitos nutricionais como um todo. Um deles, dar mais tempo para a refeição, ingerir o alimento com mais calma, não ingerir, né, não comer de forma rápida, mastigar muitas vezes para ir enganando o cérebro e mostrando para ele que tem bastante alimento. Isso antecipa a saciedade, aumenta a sinalização de saciedade no cérebro, né? Então fazer a refeição, não se distrair enquanto está ingerindo o alimento, não ficar no celular, não ficar olhando televisão e tal, se concentrar, né, no alimento, aprender a gostar, aprender a apreciar alimentos novos e menos calóricos, que tem um pouco menos a ver com aquela alimentação, né, hedônica, da recompensa, buscar os gostos dos alimentos e ir se interessando por essa variedade de gostos, mastigar, perceber melhor o que está ingerindo, isso tudo então devagar, sem pressa nas refeições, mastigue muito, são novos hábitos também que a maioria adere, aprende melhor a se alimentar no todo, né, no conjunto de comportamentos, não somente nas escolhas dos alimentos, mas o momento da refeição ali também implica na adoção desses novos hábitos. E, obviamente, em todos esses indivíduos, algo que é comum a todos é a prática regular de atividade física e ou exercício físico. Todos têm isso aqui, isso é 100%. Porque isso é óbvio, isso aqui auxilia muito na garantia aí, né, de um equilíbrio energético, né, porque do que eu tenho de ingestão, por meio de exercício eu também consigo, né, garantir um aumento do meu gasto calórico diário, da minha taxa metabólica diária, né, por meio desse gasto energético aqui, né, da atividade ou do exercício físico, e ajuda a garantir então um balanço calórico ali neutro, né, a ingestão e a perda calórica diária. Então isso aqui é fundamental, né? Qual? O que gosta, o que mais gosta, a questão é se mexer. E essa atividade, tem vídeo aqui falando sobre isso, atividade e exercício, e o papel da atividade física
no combate ao sedentarismo e também no auxílio à manutenção do peso corporal. Atividade física nós podemos fazer o dia inteiro. Ao invés de eu subir o elevador, eu subo de escada. Aí eu deixo o carro aqui e saio, ao invés de ir lá no shopping e estacionar o carro bem na porta, eu estaciono lá no final do estacionamento e ando mais 100 metros, 150 metros. Ando mais lá, ao invés da escada rolante, eu pego a escada normal. Fico um pouco mais de tempo em pé ao longo do dia, ando um pouco mais aqui e ali, me permito oportunidade, brinco mais com o meu animal de estimação, faço jardinagem, vou isso, vou aquilo outro. Isso é atividade. E fora isso também a prática de exercício, que é atividade regular, sistematizada, para melhorar os níveis gerais de aptidão física, porque a partir daí, com uma aptidão melhor, tem vídeo aqui falando o que é aptidão física mesmo, de verdade, conceitualmente, melhora a capacidade aeróbica, melhora a força, melhora o VO2 máximo, melhora o limiar, melhora a força, a resistência da força, e tudo aquilo que vai fazer de atividade no dia a dia, faz com uma intensidade naturalmente maior e a cada minuto que faz, gasta mais calorias e incrementa o gasto energético diário por meio da atividade física. Então esse é o tal do efeito térmico da atividade física que compõe um dos componentes da nossa taxa metabólica diária ou do gasto energético diário. Então essas são as principais estratégias adotadas pelos raríssimos indivíduos que conseguem sucesso na manutenção do peso por um longo período de tempo. Manutenção do peso para o resto da vida após uma dieta de restrição calórica para perda de peso mais rápida, mais abruptamente. Tudo bem? Então, se você é educador físico, oriente os seus alunos que vêm perdendo peso, oriente em relação a isso. Um nutricionista também faz essa orientação, o próprio médico. Esse é um conjunto de orientações que nós temos que ir determinando aí para os pacientes ou para os alunos, para que eles efetivamente entendam quais são os novos hábitos a serem adotados para que ele tenha sucesso na manutenção do peso e, acima de tudo, que é o mais importante, para que ele tenha sucesso na manutenção de uma condição de saúde geral muito melhor do que antes. Maravilha, espero que tenham gostado, Deixa aqui aí a sua curtida, se não for inscrito no canal, convido para fazer a inscrição, recomende o canal, recomende o vídeo para os conhecidos, para os colegas de vocês e espero também, se tiverem interesse, podem aqui nos auxiliar e fazer parte aqui do nosso clube de membros no canal e eu espero revê-lo aqui nos demais vídeos do nosso canal. Muito obrigado.